seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ah, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu serei, se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna
Paz e graça de Jesus, Pastor Diego falando. Estamos começando hoje mais uma celebração através da internet, onde louvamos a Deus e também partilhamos a sua palavra com a sua amada igreja. Esperamos que mais uma vez nessa transmissão você possa ser ricamente abençoado, edificado e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E começamos esse momento orando, clamando a Deus para que nesses dias tão difíceis e complicados que nós estamos vivendo, nós possamos clamar por misericórdia. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos frágeis como o barro, como diz as Sagradas Escrituras, e Deus é o oleiro poderoso para nos quebrar, para nos moldar, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mais do que nunca, esses dias têm demonstrado que na nossa fragilidade, o que nós mais podemos fazer é nos refugiar na presença e na graça de Deus. Vamos orar ao Senhor, dando início a essa celebração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, oramos em primeiro lugar Te agradecendo por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia de oportunidades que o Senhor nos concedeu. E ao mesmo tempo, Pai, clamamos pelos nossos irmãos, que mesmo, Senhor, distantes, meu Deus, separados fisicamente, estamos todos unidos em espírito. Estamos clamando ao Senhor, buscando a Tua face, pedindo graça e entendimento da Tua parte, para que possamos, Senhor, nos portar com sabedoria nesses dias, Senhor, tão cruéis. Senhor, nós, Senhor, pedimos, Senhor, perdão, Senhor, por todo pecado, toda ofensa, toda culpa, Senhor, que nós temos diante de Ti. Ó Deus, como diz o livro dos Salmos, quem é o ser humano para que dele te lembres? Mas, meu Deus, mesmo assim, sendo nós apenas pó e cinza, o Senhor olha para nós dos mais altos céus com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Refugiamo-nos, portanto, Senhor, no sangue do Teu Filho Jesus e esperamos, Senhor, graça da Tua parte, porque operando o Senhor em nossas vidas, ninguém, Senhor, impedirá. Obrigado, Deus, por mais este momento e que seja este momento um momento de fortalecimento espiritual para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos agora ouvir um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor e em seguida nós retornamos com a ministração da palavra desse momento. Deus abençoe. Até mais. Paz e graça a todos, ainda em espírito de adoração. Irei louvar 2 louvores e peço perdão primeiramente à igreja, porque a minha voz não está tão boa, mas tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Amém? Conheci o mundo mal e com ele seus agir, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um.
Mais uma vez, então, nós retornamos e dessa vez eu estou aqui com a Bíblia aberta e quero convidar você agora para o momento da palavra. Nós temos caminhado por uma série temática chamada Servos do Reino e, sem sombra de dúvida, Deus tem nos falado muito ao coração, especialmente a nós que fazemos parte da congregação do Metropolitano aqui na Igreja Batista Moriá de Caucaia. Estamos agora caminhando já para a 7ª mensagem, caminhando por esse texto sagrado. Então eu quero hoje, nesse momento, abrir com você a palavra de Deus em Filipenses capítulo de número 2. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco esse momento, concentrar-se nesse momento de ministração da palavra para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. A palavra ministrada, no momento em que ela é pregada, ela é a boca de Deus falando às nossas vidas. Filipenses capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Antes disso, oremos ao Senhor pedindo graça a Ele. Pai Santo e amado Deus, que o Senhor nos abençoe na ministração da Tua palavra. Deus, quem nós somos para pregar a Tua palavra? Ó Deus querido e verdadeiro, como diz a Sagrada Escritura, meu Pai, meu Deus, coisas tão poderosas, ó Deus, verdades tão tremendas estão na Tua palavra e que, meu Deus, se possível for, os anjos deveriam de fato ministrá-la, mas coube a nós, segundo a Tua soberania, ministrarmos a palavra de Deus uns aos outros. Por isso, nós somos dependentes exclusivamente do Teu Espírito Santo, para que, meu Deus, ao falarmos a Tua palavra, o Senhor nos direcione, o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2, a palavra de Deus nos diz a partir do versículo de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amada igreja, caminhamos então por esse tema, servos do reino. Deus nos chamou para servir. Um dos elementos fundamentais da igreja é servir ao próximo. Entendemos que servir ao próximo significa necessariamente servir a Deus. Deus estabeleceu como regra para exaltá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo, servir quem está perto de nós. Numa escala de prioridade de serviço, a Escritura é clara em dizer que devemos primeiro servir os da família da fé e em seguida também servirmos todos aqueles que estão ao nosso redor. A palavra também de Deus diz de maneira clara que esse ato de servir deve estar revestido do amor e da graça de Deus. E hoje, nesse texto sagrado, nós compreendemos alguns elementos muito fundamentais para termos o sentimento correto na hora de servirmos a Deus, quando servimos ao nosso próximo. Veja que o texto sagrado, Paulo está dizendo que qualquer coisa que fizermos no reino de Deus, qualquer atitude que nós resolvemos nos dispor a fazer na igreja de Cristo, não devemos fazê-la motivada por duas questões. Jamais essas duas questões ou sentimentos não devem estar no nosso coração quando queremos servir ao próximo, no ato de servir a Deus. Primeiro, ele fala que não devemos fazer nada por contenda. Por contenda. Ou seja, Paulo fala que nós, se não estivermos revestidos do Espírito de Deus, se não estivermos no mesmo sentimento de Cristo, nós poderemos ser certamente tentados a fazermos coisas no reino de Deus motivados por contenda, pela disputa, pelo ato de se sobressair em cima do outro, de estarmos sendo movidos por uma espécie de competição. Sim, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, pessoas podem sentir-se motivadas a participar de uma espécie de competição espiritual. E, na verdade, a religiosidade nada mais é do que isso. Uma competição de ego, de orgulho, de soberba, onde o ser humano tenta se sobressair, se exaltar nas suas virtudes
mas se comparando em cima dos defeitos e erros alheios. Você se lembra que certa vez Jesus falou que 2 pessoas subiram ao templo para poder orar. Um deles era um publicano, considerado então, portanto, um pecador, um indigno, um miserável, um pária da sociedade, e o outro era um fariseu, que sem sombra de dúvida considerava-se, portanto, alguém digno, fiel a Deus e à sua palavra. E o fariseu dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, como esse cobrador de impostos. E o cobrador de impostos nem sequer olhava para cima, dizia Cristo, dizendo o seguinte: Senhor, me batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus dizia que o publicano, que se humilhava diante de Deus, que não sequer queria levantar a sua cabeça para olhar aos céus e clamar ao Senhor, mas clamava apenas por misericórdia, tendo consciência do seu pecado, esse desce para a sua casa perdoado. Foi ele que alcançou o perdão. Agora preste atenção no que Jesus ele fala, na fala do fariseu, quando ele diz: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como ele. Ou seja, o religioso, ele se sobressai, ele entende a vida espiritual como uma espécie de competição, onde ele vai sobressair a sua virtude em cima do outro. Graças te dou, porque não sou como ele. Eu sou melhor. Graças dou porque sou obediente, não como ele que é desobediente. Graças dou porque eu nunca caí nesse pecado, diferente dele outro, que vive caindo e pecando e errando. E olha, quantas vezes eu já não ouvi isso? Olha, pastor, eu erro muito, mas eu nunca faria isso que o outro fez. Isso é se sobressair em cima do erro alheio. É a competição espiritual. Isso me lembra, quando eu meditava nesse texto, isso me lembra, por exemplo, Caim, que no livro de Gênesis também, interpelado por Deus, diz que Deus fala a Caim para que o pecado estava bem perto, na porta, esperando para poder entrar no coração de Caim, mas que Caim tinha por dever dominar, subjugar o seu desejo de pecar. E na história de Caim e Abel, nós devemos lembrar um fato interessante. Caim teve um ódio muito grande porque sua oferta não foi aceita por Deus, enquanto a de Abel foi. É interessante perceber, dentre que os vários elementos que compõem a história de Caim, nós vamos ver uma coisa interessante. Caim teve ódio de Deus por Deus não aceitar a sua oferta, mas uma das coisas que o levou a ter mais ódio ainda é o fato de Deus ter aceito a oferta de Abel, seu irmão. Aqui nós temos um espírito também de competição, um espírito de contenda. Então, quando eu faço alguma atitude dentro do reino de Deus, ou quando eu quero servir a Deus de maneira tal que eu quero fazer isso, mas motivado por uma competição, por uma briga, por uma disputa, eu vou fazer porque eu quero fazer melhor do que o outro. Eu vou fazer porque eu acho que eu posso fazer melhor do que ele. Ele aí não sabe fazer isso, ela não sabe fazer isso. Eu sei fazer muito melhor, e aí vou lá e faço. Quando uma atitude, quando uma ação é feita por esse sentimento de contenda, disputa, competição, de debate, nós estamos de fato então longe do sentimento que Cristo quer que reine sobre as nossas vidas. Ele diz também a outra coisa, né? Ele diz: nada façais por contenda e por vanglória. Vanglória está associada à contenda, à disputa e à competição, porque está ligada diretamente pelo simples fato de que uma é o produto da outra. Quando eu estou, portanto, contendendo, disputando, o meu objetivo final é saber quem é o melhor. E quando eu quero provar que o melhor sou eu, então eu vou estar massageando o meu ego, massageando o meu orgulho, exaltando a minha soberba. É bom lembrar que a motivação principal de Satanás ao ser expulso do reino dos céus e diante de toda a rebelião que ele promoveu no meio angelical, foi justamente querer ser maior do que Deus, de querer se vangloriar, olhando para si mesmo na sua beleza, na sua aparência, no seu conhecimento. Satanás concluiu
que ele era maravilhoso demais para ser apenas um querubim ungido da presença de Deus, mas que ele deveria ser mais. Ele deveria, na verdade, ser adorado e bendito como Deus o era. Nesse momento se achou iniquidade nele, como diz as profecias. Então, a soberba, o orgulho, é uma das causas primárias de todo o mal que assolou e assola o universo, que assola também o coração dos homens. Quando somos motivados então a fazer algo para parecer melhor que o outro, estamos movidos então pela soberba maligna, diabólica, que não nos deixa dormir, que nos deixa sempre, inclusive, insatisfeitos. Porque fazemos algo, depois olhamos que o outro aparentemente fez melhor do que nós e não descansamos enquanto não conseguimos superar o outro. Que coisa perversa, que coisa maligna, que coisa diabólica é viver em função de vencer as outras pessoas. Viver em função de ter a última palavra, viver em função de aparentemente ser a pessoa que vai vencer aquela disputa. Que coisa perversa. Pare e pense comigo, meu amado irmão e amada irmã, que hoje, inclusive, na internet, nós estamos vivendo isso. Vivendo este palco intenso de debates, de questionamentos, onde muitos querem se sobressair em cima do outro. Então o apóstolo Paulo fala, não é por isso que nós fazemos algo no reino de Deus. Nós fazemos algo no reino de Deus, nós servimos os outros, como diz o texto sagrado, por humildade. Essa humildade ela tem uma origem. Essa humildade ela está descrita de maneira mais ampla no versículo 5, porque de sorte que haja em vós então o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É este sentimento de humildade. A humildade a qual Paulo fala que nós devemos ter em nossas atitudes do reino de Deus é a humildade de Cristo em nós. A questão é como ter essa humildade. Na verdade, é impossível produzir essa humildade por nós mesmos. Nós não temos essa humildade em nós. Naturalmente, não temos essa humildade. Naturalmente, o que nós temos é soberba e orgulho. Naturalmente, o que nós temos é rebelião e ira. É disputa, é contenda. Naturalmente, nós não somos Abel. Naturalmente, nós somos Caim. E é por isso que nós precisamos de uma comunhão íntima, pessoal e poderosa com Jesus de Nazaré. É andando com Ele que começamos a nos parecer mais com Ele. É andando com Ele que começamos a falar igual a Ele, pensar igual a Ele e sentir igual a Jesus. Ah, meus irmãos, se há uma coisa que me assusta, é o sentimento de disputa no meio religioso. O que me assusta é o sentimento de nós queremos ter o foco das atenções em nós. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, que quando nós somos chamados para pregar o Evangelho, nós que somos chamados até ao ministério pastoral, aqueles que são verdadeiramente chamados ao ministério pastoral, como os profetas do Antigo Testamento, fogem e entram em crise e perguntam realmente a Deus, Senhor, é para isso que o Senhor me chamou? O Senhor tem certeza disso? Ó Deus, não me coloque esse jugo. Senhor, não me coloque nessa posição de pregar o Evangelho para as pessoas. Senhor, isto é santo demais para um pecador tão miserável como eu. Senhor, eu não sou digno, Deus, de abrir a Tua palavra para pregar as Tuas santas verdades aos outros. Quem sou eu, Senhor? As pessoas que mais são usadas por Deus são aquelas que mais fogem de assumir um compromisso com Ele, não por negligência, mas por temor de quão grande e importante é o ato de servir a Deus. Não há espaço para orgulho no ato de servir a Deus, há espaço para temor e tremor, há espaço para reverência, há espaço para humildade. Mas é incrível como em muitos lugares pessoas se acotovelam em cima de muitos púlpitos e tribunas querendo aparecer. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, na verdade, eles fogem. E é necessário muitas vezes Deus os arrastar na sua soberania, Deus os arrastar da sua glória com a sua mão forte e poderosa para nos colocar no lugar que de fato devemos estar. E qual é esse lugar, pastor? É o lugar no centro da vontade de Deus. Estar servindo a Deus é o que mais nos importa.
E voltando então, se essa humildade é do Espírito de Cristo, eu preciso estar revestido dele para conseguir ter essa humildade, para servir a Deus e servir ao próximo como convém servirmos. E veja agora a expressão que Paulo utiliza para que não reste espaço para disputa e contenda. Preste atenção. Ele diz aqui: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Perceba, como alguém no meio religioso pode ser orgulhoso? Se Paulo nos coloca como criados, empregados, servos uns dos outros, me diga aí, como é que é espaço para orgulho, para a gente se colocar na condição de servo, de serviçal? Porque é isso que o texto está dizendo. Ele faz a comparação senhor e servo. Sabe quem é o seu senhor, crente? Aqui nesse texto, no ato de serviço, é o seu irmão. É o seu irmão. É a sua irmã em Cristo. É o seu irmão de fé, a sua irmã de fé. Ele é o seu Senhor, é o seu superior. Pastor, mas o meu Senhor não é Jesus? Entenda, eu estou falando aqui dentro desse texto, ok? Dentro desse texto. Paulo, querendo estimular o ato de eu ser servo dos meus irmãos, ele coloca: haja, na verdade, como se o seu irmão fosse o seu senhor. E dessa forma, assim, nós estaremos na condição de empregados de nossos irmãos. Aí eu pergunto para você: será que alguém vai brigar para ser servo do outro? Será que alguém vai se acotovelar nos púlpitos para dizer: deixa, eu quero servir as pessoas? Não. Na verdade, as pessoas brigam. Elas brigam porque acham que vão ser reconhecidas e valorizadas. Quando as pessoas brigam, elas brigam motivadas pelo desejo, na verdade, de estarem aparecendo. Ninguém briga para ser empregado. Ninguém briga para ser servo. Ninguém disputa para estar aos pés dos outros. E aí eu quero lembrar, por isso é que ele vai dizer, né? Mas por humildade, considerando os outros superiores a si. É verdade que, humanamente, espiritualmente falando, todos somos iguais em Cristo. Mas no ato de servir, Paulo nos coloca numa condição de servos uns dos outros, para que não haja espaço para contenda e nem para vanglória. Você está entendendo isso? Por isso que em João capítulo 13, Jesus, quando ele coloca-se à disposição de lavar os pés dos seus discípulos, em João 13, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. No capítulo 13 ainda, no versículo de número 12, Jesus continua dizendo: então depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, lhes disse: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e Mestre e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que eu, como vos fiz, façais vós também. Então, Jesus nos deu exemplo de sermos servos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores lavou os pés de seus discípulos, que era uma atitude que os serviçais, os empregados da época, os da classe mais baixa, faziam com os seus patrões. E ele, como ele é um mestre por excelência, o nosso Cristo, não apenas discursou, mas não só ensinou por discursos, mas viveu o seu discurso, viveu a sua palavra com poder e com autoridade. Por isso, voltando para Filipenses 2, para encerrarmos, ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Encerramos essa meditação lembrando disso. Somos chamados para servir. Somos chamados não apenas para olhar para o que é nosso, não apenas para olhar para o nosso problema, não somente para a nossa necessidade, não somente para a nossa tribulação, mas para olhar para os problemas
a tribulação e a dor do outro. Satanás é muito astuto. Ele faz que muitas vezes nós venhamos a olhar para o outro, não para a dor do outro, mas olhar para o que o outro tem e para o que nós não temos. Para que cresça em nós a inveja. Quando Satanás nos convida a olhar para as pessoas, nos convida para olhar para o que elas possuem. Para em seguida olhar para nós e dizer, eu não tenho o que o outro tem. Então, sermos cobiçosos de coração. A Bíblia nos manda olhar para o outro, mas não para poder olhar para as posses alheias, não para o que o outro tem. Ela manda nos olhar para o que o outro precisa, para o que o outro necessita. A Bíblia me manda olhar para o outro e me perguntar, em que posso eu ajudar o outro? Em que posso eu servir ao meu irmão, à minha irmã? Em que posso eu servir ao meu próximo? Em que eu posso servir? Pense sobre isso. Medite sobre a palavra. Porque quando eu me importo com o outro para servir e o meu irmão olha para mim se importando em como ele pode me servir, nós temos aqui então na terra o corpo de Cristo. A igreja do Senhor. É para isso que fomos chamados. Que Deus o abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que esta palavra tenha efeito poderoso sobre a sua vida. Que possamos celebrar mais uma vez hoje a graça, a misericórdia e o poder de Deus sobre nós. Que você possa pensar e meditar sobre tudo isso em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, desde hoje e para sempre. Amém e amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.